Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 22 de fevereiro de 2021. Terra era completamente coberta por água há 3 bilhões de anos, diz estudo. Cientistas encontraram evidências de que a Terra já foi 100% coberta por oceanos. Em estudo publicado na revista Nature Geoscience, os cientistas Boswell e Benjamin Johnson revelaram suas conclusões após analisar assinaturas químicas de um pedaço muito antigo de crosta oceânica. Esta terra antiga, sem nenhum continente, poderia ser chamada de Waterworld em tradução livre, mundo de água, escreveram, se referindo também ao filme Waterworld, O Segredo das Águas 1995, sobre um futuro distópico em que boa parte dos continentes submergiram. Esta descoberta pode mudar a forma como entendemos a origem e evolução da vida na Terra, assim como a possibilidade da existência de vida em outros planetas, refletiram ainda os autores do estudo. Wing e Johnson se concentraram em um pedaço de crosta oceânica encontrado na Austrália, em um sítio arqueológico batizado de Panorama. Crucialmente, eles analisaram diferentes tipos de oxigênio encontrados no local. A quantidade notável do isótopo oxigênio 18 na crosta oceânica indicaria que ela teria passado muito tempo submersa. Sem continentes, o valor do oxigênio distinto poderia ser explicado, justificaram no relatório. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece que a Bíblia diz igualmente que o mundo foi criado em 6 dias, e fixa a época da criação em cerca de 4.000 anos antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existia, ela foi tirada do nada. O texto é formal. E eis que a ciência positiva, a ciência inexorável, vem provar o contrário. A formação do globo está gravada em caracteres indeléveis no mundo fóssil, e está provado que os 6 dias da criação representam outros tantos períodos, cada um deles, talvez, de muitas centenas de milhares de anos. E não se trata de um sistema, uma doutrina ou uma opinião isolada, mas de um fato tão constante como o do movimento da Terra, e que a teologia não pode deixar de admitir prova evidente do erro em que se pode cair, quando se tomam ao pé da letra as expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Devemos concluir, então, que a Bíblia é um erro. Não, mas que os homens se enganam na sua interpretação. A ciência, escavando os arquivos da Terra, descobriu a ordem em que os diferentes seres vivos apareceram na superfície, e essa ordem concorda com a indicada no Gênesis, com a diferença de que essa obra, em vez de ter saído miraculosamente das mãos de Deus, em apenas algumas horas, realizou-se sempre pela sua vontade, mas segundo a lei das forças naturais, em alguns milhões de anos. Deus seria, por isso, menor e menos poderoso. Sua obra se tornaria menos sublime, por não ter o prestígio da instantaneidade. Evidentemente, não. É preciso fazer da divindade uma ideia bem mesquinha para não reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que ela estabeleceu para reger os mundos. A ciência, longe de diminuir a obra divina, nula mostra sob um aspecto mais grandioso e mais conforme com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pelo fato mesmo de ter ela se realizado sem derrogar as leis da natureza. Em A Gênese, Allan Kardec volta ao assunto: a Terra traz em si os traços evidentes de sua formação, seguem-se as fases com uma precisão matemática nos diversos terrenos que compõem seu vigamento.
O conjunto destes estudos constitui a ciência chamada geologia, ciência nascida neste século e que lançou a luz sobre a questão tão controvertida de sua origem e da dos seres vivos que habitam. Aqui não há a mínima hipótese, é o resultado rigoroso da observação dos fatos e, em presença dos fatos, a dúvida jamais será permitida. A história da formação do globo está escrita nas camadas geológicas de uma maneira de outro modo bem mais certa do que nos livros preconcebidos, porque é a natureza, ela própria que fala, que se mostra descoberto, e não a imaginação dos homens que cria sistemas. Onde se vê os traços do fogo, pode-se dizer com certeza que o fogo existiu. Onde se vê os da água, diz com não menos certeza que a água esteve lá. Onde se vê os dos animais, diz-se que os animais aí viveram. A geologia é, pois, uma ciência toda de observação, só tira suas consequências do que vê. Sobre os pontos duvidosos ela não afirma nada, só emite opiniões discutíveis cuja solução definitiva espera observações mais completas. Sem as descobertas da geologia, como sem as da astronomia, a gênese do mundo estaria ainda nas trevas da legenda. Graças a ela, atualmente, o homem conhece a história da sua habitação e o alicerce das fábulas que cercavam seu berço desmoronaram-se para não mais se reerguer. No livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, esclarece sobre a formação das terras e a solidificação da matéria. Na grande oficina surge, então, a diferenciação da matéria ponderável, dando origem ao hidrogênio. As vastidões atmosféricas são amplo repositório de energias elétricas e de vapores que trabalham as substâncias torturadas no orbe terrestre. O frio dos espaços atua, porém, sobre esse laboratório de energias incandescentes e a condensação dos metais verifica-se com a leve formação da crosta solidificada. É o primeiro descanso das tumultuosas comoções geológicas do globo. Formam-se os primitivos oceanos, onde a água tépida sofre pressão difícil de descrever-se. A atmosfera está carregada de vapores aquosos e as grandes tempestades varrem, em todas as direções, a superfície do planeta, mas sobre a Terra o caos fica dominado como por encanto. As paisagens aclaram-se, fechando a luz solar que se projeta nesse novo teatro de evolução e vida. As mãos de Jesus haviam descansado, após o longo período de confusão dos elementos físicos da organização planetária. O divino escultor, sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas, com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para as suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial os espectroscópios terrenos puderam identificar por toda a parte no universo galáctico. Organizou o cenário da vida, criando, sob as vistas de Deus, o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo. No curso dos milênios, estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária. Edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude, para que filtrassem convenientemente os raios solares, manipulando-lhes a composição precisa manutenção da vida organizada no orbe. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias.
Esta foi a crônica do amanhecer de 22 de fevereiro de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.